Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja Sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jericote, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios no Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Vamos agora rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI e para todos os padres, presbíteros, diáconos, ministros de Eucaristia, consagrados da vida religiosa em geral, para que possam estar todos perseverantes na fé em Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse 23 de outubro de 2022, estamos no 30º domingo do tempo comum. Cor de hoje é verde, cor litúrgica, né? Santo do dia, São João de Capistrano. Só informando que já estamos próximos do final do período do tempo comum e muito breve nós vamos entrar no período do Advento. Então, novembro é um mês dedicado às almas do purgatório, dos fiéis falecidos, né? Mas se você parar para ver, mais 4 semanas, um mês. Porque provavelmente dia 27 ou dia 20, que eu tenho que dar até uma olhada aqui, deixa eu até olhar aqui, vai ser domingo do Cristo Rei. Deu domingo do Cristo Rei, meu amigo, minha amiga, iniciou-se o Advento, tá? Então, dia 20 de novembro é Jesus Cristo, Rei do Universo. Cristo Pantocrator, também conhecido, tá? Então, aí termina o tempo comum e nós adentramos para o período do Advento. Então, vamos começar a se agilizar para fazer as confissões, tá? Tudo bem, é Natal, né? Graças a Deus, dessa vez dá para chamar todo mundo para a ceia, dá para ir visitar ou chamar alguém em casa e celebrar a vida, não é verdade? Acho que tem mais que celebrar mesmo. As taxas de coronavírus diminuíram bastante, mas ainda há riscos, né? Todo mundo precisa se cuidar. Mas não se esqueça das disposições que a igreja nos pede nesse período. O período do Advento é um período curto, mas que tem quase uma pequena quaresma, tá? Não deixe de fazer a confissão, tá bom? Então, vamos lá. A primeira leitura desse domingo, Eclesiástico 35, versículos de 15b a 17 e do 20 ao 22. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 33 ou 34, com o refrão: o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos.
Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda leitura deste domingo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, 16 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O evangelho de hoje é Lucas 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar do evangelho do domingo passado, dia 16 de outubro, que foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, que foi a parábola do juiz mau sendo incomodado com as súplicas, com os pedidos insistentes de uma viúva com uma causa em que o juiz deveria julgar. Tá? Então, aqui fala, tanto o evangelho do domingo passado quanto este evangelho de hoje, existe uma correlação, o ato de rezar. A questão hoje difere, claro, né? Então, o ponto, vamos lá, como dizia meu professor lá da faculdade, vamos ver as similitudes e diferenças, né? Do texto, do tempo, né? Então, qual que é a similitude? Similar. Similitude de similar. O que é de igual, meio parecido? Nas 2 parábolas, Jesus fala sobre oração. Mas agora vamos ver as diferenças. Domingo passado foi falado sobre a insistência e persistência na oração. Depois Jesus termina lá o evangelho dizendo, não, continue rezando. Se até o juiz mau cedeu, acha que o Pai do céu não cederá às súplicas? Ou pelo menos não vai ouvir as súplicas? Né? Então aí foi usado o exemplo da oração de Santa Mônica, né? Em favor da conversão do filho Agostinho, 30 anos. 30 anos, hein? E depois, olha que santo que se tornou, doutor da igreja, bispo de Hipona. Um grande santo, né? E sem contar também que os escritos de Santo Agostinho, eles são lidos e utilizados até por quem não acredita ou quem não é da Igreja Católica. Aí quando se trata dele, não é Santo Agostinho, chamam ele de Agostinho de Hipona. Tanto evangélicos, ateus, acadêmicos. Por quê? Porque tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino são os formadores de um tempo que nós delimitamos na história como Idade Média. Que, na verdade, foi delimitado esse nome Idade Média, é uma forma para denegrir, para
dar uma pecha negativa a um período muito profícuo da história humana, em que foi, assim, realmente escarnecido pelos intelectuais posteriores do tempo moderno, tá? Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Chamaram a Idade Média, a Idade das Trevas. Para quê? Já naquela época já estavam denegrindo toda uma produção da Igreja Católica que visava desde a formação das universidades, toda uma estrutura filosófica de formação de temporalidade, a posição do homem no mundo. Porque, gente, se você parar para ver, da onde que saiu tanto cientista, os pré-cientistas modernos, Mendel, por exemplo, a questão da genética. Mendel, ele fazia experiência misturando lá umas ervilhinhas, flores de ervilhinhas, que esta ervilhinha branca com esta ervilhinha rosa ou vermelha, se misturar ali os polenzinhos da florzinha rosa. Mendel era padre. Depois que eu fui saber, Bach, sabe o Sebastian Bach? Era padre também, grande compositor de música clássica. Ixi, gente, tem muita coisa dentro da filosofia. A própria filosofia moderna, como nós pensamos, lógico, tem o seu berço na Grécia, mas toda a parte estrutural foi encabeçada pela Igreja Católica com os seus filósofos. E depois aquela história, né? A filosofia é a mãe de todas as disciplinas, mas nós renega toda, nós renega todo. Toda filosofia nós renega. Da filosofia saiu a história, a geografia, saiu a ciência, saiu matemática, saiu tudo. E é renegada. Não tem nada a ver com isso. Universidades, as universidades laicas, elas nasceram a partir de grandes universidades católicas. A mais antiga, inclusive, está na Espanha, a de Salamanca. Né? Portugal também tem as universidades, mas vai lá ver se não tem uma base católica. Igrejas de as Santas Casas de Misericórdia, primeiros hospitais. A própria enfermagem, eu vou terminar com essa. A própria enfermagem, sabe quem que é a padroeira das enfermeiras? Se não me engano, é aquela da aparição da medalha milagrosa lá. Não sei se é a Subirrus, mas tem uma santa, né? Quem que é Claro, teve como é que é? A primeira enfermeira laica lá, é uma inglesa, né? Mas o ofício da enfermagem começou com as freiras. Né? Então, gente, essa parte é difícil, viu? É mais ou menos, aí vamos chamar que eu sou terraplanista. Não, peraí, uma coisa é falar besteira, outra coisa é você ver a origem de tudo. Então, por muito tempo, muitos historiadores, inclusive na França, que é o berço da história moderna, das pesquisas em história, alguns tentaram levantar a bandeira. Não, a Idade Média não é a Idade das Trevas. E nem deve ser chamada assim. Mas há aí uma questão ideológica de um período da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, dentro dos filósofos iluministas. Já o nome depois, iluministas, né? Que eram ligados àquelas coisas ruins lá, né? Foi lá e denegriu todo um período anterior. É tudo lixo. Então, gente, olha, essa questão de ideologia do gênero, isso aí é mais uma ideologia a ser combatida. Porque, na real, se você vê toda a parte de produção de história acadêmica, produção de história em todos os sentidos, ficou senso comum, certeza absoluta, que a Idade Média é o período das trevas. Ainda existe esse mito. E não é. Aí você vai estudar, né? Aí tem gente que briga com você. Então eu só tô avisando por quê? Porque eu sou formada em história. Para quem não sabe, que tá chegando aqui, muito obrigada. Você que é inscrito no canal. Aliás, eu agradeço bastante os novos inscritos. Então os novos não sabem quem eu sou. Eu sou a Maria Helena, moro em Curitiba, sou formada em história aqui pela Universidade Federal do Paraná. Nunca lecionei, por vários motivos, né? Nesse canal havia uma pasta gigante desde 2018, que já está bloqueado, vocês não vão saber mais, em que eu contava minhas peripécias da conversão. Então, de vez em quando, eu vou falar de novo, né? Pô, fazer o quê, né? Tem que atualizar o povo. Mas dessa vez eu não vou ficar choramingando, porque de 2018, 2 anos,
com o canal. Com o canal não, com as liturgias diárias. Depois, 2 anos na pandemia. Aí deu as loucuras da vida, né? Era uma choradeira sem fim. Então, eu tive alguns problemas e agora estou retomando do zero praticamente. Mas agora com um pouco mais de cuidado no que eu falo, né? Mas eu queria dizer isso. Talvez você não concorde com o que eu estou falando. Mas se você buscar sabe, se você olhar friamente, de forma racional, sem entrar nesse lance de esquerda, direita e tal, olhar de forma racional, a Igreja Católica tem sido muito atacada desde aquele período. Logicamente, também tem vários fatores, né? Não estou dando motivo, porque Lutero estava certo. Não, Lutero, quando fez a cisão, ele supostamente ele achava que tinha um motivo importante de sair da Igreja Católica, por causa das corrupções dentro da Igreja Católica, a venda das indulgências. Aliás, indulgências é algo que eu falo muito aqui, porque tem uma questão espiritual, tem uma questão de você ajudar as almas do purgatório e se ajudar particularmente com as indulgências, né? E hoje em dia ninguém fala das indulgências. Até Jesus misericordioso, no Diário de Santa Faustina, fala das indulgências. Pede para que Santa Faustina faça em prol das almas do purgatório, né? Isso faz parte do projeto de salvação de Cristo também, tá? Então tem muitas coisas assim que com o tempo a gente precisa ir amadurecendo, mas eu queria deixar claro essa situação. Bom, o Pitaco já, né, não quero me estender com Pitacos, eu tenho que gravar, ainda perdi um áudio aqui, fiquei muito braba. É que meu aparelho, toda vez que ele tá com a bateria baixa, quando ele abaixa por 1 grau aqui, ele perde tudo que eu tinha gravado. Então eu tô meio chateado. Sim, o áudio está atrasado, faz parte da vida, mas o de domingo eu não abro mão. Eu sempre gravo atrasado porque as leituras do domingo são norteadoras para entendermos as próximas leituras durante a semana. Então, o que pode acontecer é assim, tem a liturgia de domingo gravada e vai falhar durante a semana. Isso pode acontecer, tá? Mas eu tô tentando não deixar muitos buracos, como vocês têm visto. Gente, vou me despedindo por aqui. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Uma ótima semana para todos.